Lucas Moura e Ferreira vão sair do São Paulo? A especulação que começou no final de semana ganhou ainda mais força nas redes sociais. Há quem garanta que o Lucas Moura vai jogar na Major League Soccer, no futebol dos Estados Unidos, enquanto o Ferreira tem tratativas com o Besiktas da Turquia. Depois de ouvir uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo, posso assegurar que o tricolor está bastante seguro em relação a essas duas especulações. Primeiro porque ambos têm contrato, depois porque dificilmente o Lucas Moura sairá do São Paulo antes de 31 de dezembro. Jogador super identificado com o clube, que entende que está devendo, até por conta da série de lesões, a última delas, fratura de 2 costelas, que vai impedi-lo de atuar por 2 meses. O interesse, sondagens dos Estados Unidos e da Arábia Saudita acontecem, mas a prioridade do Lucas Moura é prorrogar o contrato com o São Paulo. A chance dele sair na metade do ano, segundo ouvi dessa fonte, é mínima, para não dizer zero. Em relação ao Ferreira, jogador que não consegue se firmar como se imaginava por conta da série de lesões. Ele vive tendo a sua sequência como titular interrompida por um problema ou outro. O grande ponto é que quando comprou do Grêmio, São Paulo adquiriu um percentual bem pequeno dos direitos econômicos. E para que uma venda do Ferreira valha a pena, haverá a necessidade de uma oferta bem alta, do Besiktas ou de qualquer clube do exterior. Mas é importante contar que há uma avaliação negativa do trabalho do Ferreira. Departamento de futebol e também diretoria entendem que o Ferreira deveria jogar bem mais do que tem entregado. Outra coisa que deu o que falar aí no São Paulo também é esse jogador aí, o Vitinho. Lembra do Vitinho? O Vitinho é o tipo de jogador que ele é ponta. Ele jogou no time de São Paulo, ele acabou não dando certo no profissional, ele não chegou a ir para o profissional jogar ali, ele estava indo muito bem na base, na hora dele subir, dar aquela treta, falta espaço, o Vitinho acaba indo embora e foi embora para o futebol do exterior. Ele estava agora no México, salvo engano, Toluca. Ele estava no México e o São Paulo fez ali uma sondagem. O Vitinho, para voltar para o time de São Paulo, custaria assim, vocês nem imaginam. Era mais fácil trazer o Benzema e o Messi do que trazer o Vitinho. Era a notícia que chegava, coisa de 80 milhões para pagar pro time mexicano. Você fala, cara, 80 milhões o quê? Qual Vitinho que é esse? É o Vitinho Messi? Não tô sabendo. É o Vitinho Cristiano Ronaldo? Não tô sabendo. Não tinha lógica, sabe? Aí o Vitinho acaba no Fortaleza. Ele acabou emprestado pro Fortaleza com negociação ali, podendo ser comprado. Então o Vitinho ele deixa de ter aquela mentiraiada daqueles valores tão absurdos e passando um jogador onde o São Paulo pode ter o interesse. Por que interesse? Primeiro porque o São Paulo não tinha ponta direita. Vitinho é cria da base do São Paulo. O São Paulo não tinha ponta direita. Vitinho faria total sentido. Por que o Vitinho? Porque o Fortaleza deve para o São Paulo o Mailton. O Fortaleza pegou o Mailton emprestado e o Mailton chegou lá, o cara pôs a camisa lá, ele parecia, sabe o quê? O Paulo Baier no Goiás. Ele parecia o Rogério Ceni no São Paulo. Sabe assim, ele parecia, deixa eu ver um cara do Valdívia do Corinthians, do Palmeiras. Quem que é do Corinthians identificado pra caramba aí? Sei lá, vai. Vou chutar um aqui, vai. O Betão, é o Betão do Corinthians. É um cara identificado, sabe? O Mailton, ele chegou no Fortaleza, ele se identificou ali, ele parece que ele nunca foi de outro time. Ele ganha campeonato lá do Ceará, Nordeste, ele dá certo, ele dá assistência, ele faz gol, ele é monstro. Então o Fortaleza prepara o bote pra comprar o Mailton do São Paulo. O São Paulo vê o Fortaleza que não paga, os caras vão trocar aqui e ali, aí você tem o Vitinho lá jogando. Poxa, Vitinho era do São Paulo, não deu certo aqui no primeiro momento, agora o São Paulo precisa. Antony foi embora, David Neres, Luiz Araújo, Elinho, Henrique Carmo, Lucas Ferreira, foi todo mundo embora. Será que o São Paulo não pode ter um ponta que era da base pra destoar aqui o futebol agora? E o Vitinho tava lá. Agora com o Arthur chegando, o Vitinho dá uma esfriada, hein? O São Paulo fez sim uma sondagem pelo Vitinho, claro, colocou no radar sim, pelo que eu tô sabendo, só que a chegada do Arthur agora esfria completamente o Vitinho e o São Paulo vai ter que procurar um plano B aí pra trazer do time do Fortaleza algum jogador ou dinheiro ou o próprio Mailton, né, que ainda é nosso. É que com a chegada do Lucas Ramon, o Mailton ele deixa de ter aquela nota de importância tão grande. O Lucas Ramon joga muita bola. O Mike pede passagem. Igor Felisberto vai chegar, que é da base do São Paulo também. Então o Mailton, independente da qualidade, independente de ser um ótimo jogador, ele passa a ser um cara que não é tão importante para os dias de hoje. Muito mais importante hoje um meia, muito mais importante hoje talvez um volante canhoto que jogue ali num tripé pro lugar do Danielzinho. Por aí vai, mas o São Paulo tem no time do Fortaleza
uma carta na manga pesadésima e por enquanto o Vitinho esfria com a chegada do Arthur. Top ou não é? Boa, gostei. Arthur chega ao São Paulo, Valentim, com cláusula de reembolso. Ah, tem essa história. Não, aí. eu gostei da história do cashback. Não é reembolso, é cashback. Conta pra nós essa história. Então, Arthur foi apresentado hoje, né? Se deixou à disposição para jogar em praticamente qualquer posição pelo São Paulo, mas a gente sabe que ele muito provavelmente vai ser utilizado, pelo menos por enquanto, no lugar do Lucas. Vamos ver como que o Roger arma esse time. Mas o principal ponto tinha sido, no começo, aquela cláusula Qatar, né? Que o staff do Arthur gostaria de, num primeiro momento, durante as negociações. Isso caiu, mas houve um momento em que o staff do Arthur queria colocar uma cláusula de liberação gratuita para o São Paulo, no meio da próxima janela de transferências. Se o Arthur recebesse uma proposta e o Botafogo aceitasse, vindo do Qatar, o São Paulo teria que liberá-lo, de graça, né? Claro, o jogador é do Botafogo. O que acabou acertando no fim foi o São Paulo, primeiro, acabou com essa ideia, bateu o pé e não rolou. E aí a divisão salarial acabou ficando em 60-40. Então o São Paulo vai pagar 60% dos salários do Arthur. Porém, e aí acho que é bom a gente deixar muito claro, o que existe no contrato, a gente chama de cláusula de reembolso, mas no fim é uma cláusula de bônus atrelada à meta. Simplesmente isso. A questão é que o valor do bônus, ele é uma fatia do salário anual do Arthur. Só isso, mas é uma cláusula de bônus. Então no fim do ano, se o Arthur jogar entre 50% e 64% das partidas, por pelo menos 45 minutos, sendo titular ou saindo do banco, o São Paulo precisa, ao fim do vínculo, pagar 1,3 milhão de reais. Essa fatia representa 20%. que representa 20% do salário anual do Arthur. Do salário de abril a dezembro, na verdade, né? Não o salário anual. Se ele jogar mais de 65%, aí o São Paulo tem que reembolsar todos os 40%. Então, 2,7 milhões. É só isso. Então, é uma cláusula de bônus em que é dividida no meio. Se ele jogar 50% dos jogos, o São Paulo paga 1,3. Se o Arthur jogar 65% ou mais, aí o São Paulo paga 2,7. O que você achou, PVC? Bom negócio? 2,7 milhões de euros. Né? Reais. De reais. Ah, Não, é bom negócio. Ô, Valentim, posso tentar tirar uma dúvida contigo? Claro, claro. Então, se ele jogar no patamar mais alto, o São Paulo paga integralmente o salário dele, é isso? Isso. Pelo... Só que numa tacada só, né? Só porque não fica... Parcelado no ano que vem, mas aí pagando 2,7. Não, perfeito, mas aí ele acaba pagando o salário inteiro do Arthur. Isso, perfeito. Não, se ele jogar bem, vai ter retorno. paga. Tá tudo bem. Ele se paga, né? Eu acho que fazia sentido porque o São Paulo queria o jogador, porque o Botafogo não queria pagar o salário do jogador. Isso. O Botafogo vai pagar um pedaço do salário do jogador, 60%, 40%. 40 e o São Paulo 60. O São Paulo 60%. O Botafogo se livra de 60% do salário que ele ia pagar, que era o que o Botafogo queria fazer com todo mundo. O Botafogo queria fazer isso com o Arthur Cabral, não conseguiu. Queria fazer isso com o Danilo, não conseguiu. Danilo menos. Queria fazer isso com o Arthur e conseguiu. Mas para o São Paulo é importante. O São Paulo queria o jogador para ter uma alternativa à ausência do Lucas e porque é um jogador que trabalhou com o Roger no Bahia. Sim. Então, conseguiu se juntar. A pergunta só é se o Roger vai conseguir ser o técnico do Arthur por todo esse período. Porque a pressão no São Paulo, você anda na padaria, você entra na padaria e fala assim, nossa, que técnico horroroso. Não é que vai dar. possível, gente. É inacreditável. Calma, muita calma nisso, inacreditável. Ele fez 4 jogos por enquanto, tudo bem. O Roger é um técnico que tem títulos estaduais no currículo. Sim. Mas a pressão está na rua. Você está vendo as pessoas comentarem na rua, uma parte da torcida falando que a rejeição ao Roger é um negócio assustador. E em cima do Rui também, né? Do Rui também. Não, mas eu acho que o Rui comprou a briga. Né? O Rui demitiu o Crespo e contratou o Roger. O Rui Costa comprou uma briga. O Roger não. O Roger foi contratado. Perfeito. Quero ouvir Rodrigo Matos. O Arthur fez uma boa temporada no Bragantino, né, Matos? Mas ainda precisa se provar? Ele vem muito mal no Botafogo, né, Fabiola? Que ele foi contratado, lembremos, para o lugar do Luiz Henrique. Não era pouca coisa, né? Sim. Mas assim, o Luiz Henrique foi por 33 milhões, ele voltou por 10 milhões. Ele começou como o titular do Botafogo durante o início do ano passado, não conseguiu se firmar, né? Durante o tempo ele foi perdendo a posição, que era a posição ele jogava como ponta, de meio ponta direita, meio meia, né? Talvez é a posição... O Lucas, eu acho que joga um pouco mais centralizado que o Arthur, a diferença entre os dois, né? Mas ele não conseguiu se firmar em nenhum momento, foi perdendo a posição e ele sai do Botafogo no momento que era reserva, entrando pouco. Entrava ali nos jogos eventuais. Tanto, até o Arthur Cabral, que estava para ir para o Corinthians,
por ser o centroavante, entrava um pouquinho mais do que o Arthur. Mas os atacantes eram outros. Então ele vai ter que recuperar um futebol que era esse do Red Bull e do Bahia. No Palmeiras ele teve ali, né, a primeira passagem foi média e a segunda ele teve um ou outro lance, mas também não foi muito bem. Então, de fato, o futebol que ele tem que recuperar é o do Red Bull e do Bahia, já tem um certo tempo, né? É um jogador que tem uma habilidade, tem um chute de fora da área, mas não estava conseguindo produzir no Botafogo. Temos que encerrar, mas você quer dar uma notícia, você tem... Só esmiuçar, segundos, só para esmiuçar como é que vai ser a prioridade de compra. O São Paulo tem prioridade de compra sobre o Arthur. Se o Botafogo receber no meio da próxima janela uma proposta de um clube do exterior, e tem que ser do exterior, o São Paulo pode ou cobrir a oferta, ou pagar... Não, se for de R$1, o São Paulo paga R$1, entendeu? Entendi. O Botafogo Tem se que aceita... cobrir. Tem que cobrir. Tá. Se o valor for menor de 6 milhões de euros, o São Paulo paga o valor menor. Se for 6 milhões de euros ou mais, o São Paulo paga 6 milhões de euros, por 60%. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.